Pesquisadores, nesse vídeo nós vamos em busca dos conhecimentos que o famoso físico alemão Albert Einstein nos deixou, para entendermos uma vez por todas. Afinal, o que é a gravidade? Roda a vinheta. Vamos lá. Quando Einstein apresentou suas primeiras descobertas sobre o espaço e o tempo, em 1905, o mundo da física virou de pernas para o ar. Nem todos concordavam com ele, mas o tema virou rapidamente o favorito de toda a comunidade acadêmica, exceto por uma pessoa, o próprio Einstein. Mas com todo esse avanço da física, por que Einstein ainda não estava satisfeito? Porque apesar das revelações de que espaço e tempo eram relativos, o físico sabia que sua teoria estava incompleta. Suas equações só descreviam um caso específico, em que objetos estivessem em movimento uniforme, ou seja, eles podiam estar a qualquer velocidade, contando que ela fosse constante, o que ficou conhecido como teoria da relatividade restrita, incapaz de descrever o que acontecia ao espaço e ao tempo quando objetos estavam acelerando ou desacelerando. Einstein ficou inquieto. Na verdade, ele dedicou 10 anos da sua vida para resolver o seguinte problema: como generalizar a teoria da relatividade para todas as circunstâncias, o que no futuro ficou conhecida como teoria da relatividade geral. Mas como ele resolveu esse problema? Vamos dizer que ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Einstein percebeu que uma teoria assim necessariamente teria de ser também uma teoria da gravidade. Agora vamos viajar em mais um de seus experimentos mentais. Já falamos de alguns em outros vídeos. Vamos deixar aqui no card. Vamos imaginar que estamos no elevador de um edifício. Se imaginem dentro dele, quando os cabos se rompem e ele despenca. Na queda, parecerá que flutuamos dentro do elevador, caindo ao mesmo ritmo que ele na direção do solo. Não vamos pensar no que acontece ao fim da queda, e em vez disso, vamos imaginar uma outra situação, em que o elevador está largado no meio do espaço, longe de tudo. Sem a gravidade por lá, também flutuaremos, ou seja, é como estar em queda livre. Agora vamos seguir com esse experimento imaginando que, no nosso elevador espacial, um foguete tenha sido preso aos cabos, nos puxando para cima. Em razão da inércia, a vontade de o corpo permanecer no estado em que estava antes, a primeira lei de Newton, seremos puxados para o chão do elevador. Curiosamente, ser puxado para cima faz seu peso se projetar para baixo, da mesma maneira que faria se você estivesse no elevador em repouso, sob a gravidade da Terra. Ou seja, acelerar é como estar em repouso num campo gravitacional. Que viagem, né? Einstein chamou isso tudo de princípio da equivalência. Ele diz basicamente que aceleração e gravidade são iguais, e que a mesma matemática capaz de descrever um processo necessariamente descreverá o outro. E aí ele passou uma década procurando as equações apropriadas. Quando as encontrou, em 1915, a teoria da relatividade geral deu sentido pleno aos fenômenos sugeridos pela versão restrita. Vamos continuar nessa viagem. Como o físico John Wheeler escreveu, o universo é ditado pelo que há nele. A massa diz ao espaço-tempo como se curvar e o espaço-tempo diz à massa como se mover. Mas o que é esse tal de espaço-tempo? Então, Einstein descobriu que é possível, matematicamente, tratar o tempo como apenas mais uma dimensão, juntando-a às 3 dimensões espaciais, largura, comprimento e altura, num espaço-tempo em 4D, e que a diferença de objetos com massa curva esse espaço-tempo. Quanto mais massa, maior a curvatura, maior a distorção do tempo e do espaço. No Sol, por exemplo, o tempo flui mais devagar do que na Terra, devido à sua massa. Demais, não acham? Com isso, o alemão reformou o entendimento da gravidade formulado por Isaac Newton no século XVII. Em vez de ser uma misteriosa força à distância, ela passou a ser entendida de forma mais elegante, como a influência que a curvatura do espaço-tempo produz sobre objetos que estejam nele. Ou seja, em vez de ser aquela coisa newtoniana de uma massa atraindo outra massa, é uma massa curvando o espaço-tempo e fazendo a outra massa mudar seu caminho por ele. A primeira confirmação da relatividade geral
veio com a observação de um eclipse solar em Sobral, no Ceará, em 1919, onde se mediu o quanto a presença do Sol curvava os raios de luz das estrelas distantes. Desde então, toneladas de experimentos confirmaram a teoria, culminando com a detecção das ondas gravitacionais em 2015. Várias notícias saíram na época. Mas antes de continuar, a equipe do canal Fala Cientista tem um recado para vocês. Pesquisadores, precisamos da ajuda de vocês para alcançarmos cada vez mais pessoas. Então cliquem no botão para se inscreverem e depois enviem esse vídeo para uma outra pessoa. Assim vocês ajudam a espalhar o conhecimento. Contamos com vocês. Vamos juntos nessa missão. Voltando, no dia 29 de maio de 1919, a Lua estava prestes a passar entre o Sol e a Terra. Nesse momento, projetaria uma sombra imensa sobre o planeta, e então seguiria seu caminho. Era para ser só mais um eclipse, sem nada de excepcional. Exceto para 4 ingleses, fazia horas que eles olhavam para o céu apreensivos. Estavam divididos em 2 duplas. A primeira na Ilha do Príncipe, na costa oeste da África, a segunda em Sobral, no Ceará. Eles torciam para que no momento que o Sol fosse ocultado, o brilho das estrelas da constelação de Touro chegasse aos instrumentos de observação, aos quais estavam acopladas desajeitadas máquinas fotográficas da época. A comprovação viria alguns meses depois. As imagens de Sobral e Príncipe seriam comparadas. Era a diferença entre as fotografias que confirmaria ou destruiria a teoria da relatividade geral. Eram 3 possibilidades: que não houvesse desvio, que fosse de 0,85 segundo de arco e Newton estaria certo, ou que fosse de 1,7 segundo de arco, consagrando o acerto de Einstein. Essa história termina de forma dramática. Uma reunião dos cientistas e astrônomos mais respeitados da época em Londres apresentaria os resultados das expedições. Foi anunciado que os resultados de Príncipe ficaram em 1,6 segundo de arco, enquanto as chapas de Sobral mostraram 1,9 segundo de arco. Estava feito. Consideradas as margens de erro que reduziam ou aumentavam os valores até a previsão da teoria da relatividade geral, Einstein estava certo. E o eclipse era a comprovação. Matéria e energia tornavam curva a malha do tempo e do espaço e ela entortava o brilho das estrelas. Estava tudo ligado. O mundo nunca mais giraria como antes. Incrível, né? Vocês sabiam dessa? De que Sobral sediou a experiência que provou a teoria da relatividade? Deixem aí nos comentários. Não há quem duvide que Albert Einstein tenha sido um dos grandes gênios da humanidade. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921, depois de explicar o efeito fotoelétrico, e influenciou toda a ciência com sua teoria da relatividade. Mas algumas de suas citações sobre filosofia, ciência e religião também ficaram bastante famosas. O trecho foi escrito por ele no livro Sobre Religião Cósmica e Outras Opiniões e Aforismos, publicado em 1931. O parágrafo inteiro diz o seguinte: eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando à luz a evolução. Ela é, rigorosamente falando, um fator real na pesquisa científica. Em outras palavras, Einstein queria compartilhar as maravilhas do conhecimento, mas sempre contando com a beleza do universo amplo, subjetivo e criativo, e, é claro, relativo. Einstein era realmente incrível. Outra teoria sua foi confirmada em 2019, quando pesquisadores divulgaram a primeira foto de um buraco negro e afirmaram: Einstein estava certo mais uma vez. Frase bem comum de se ouvir no meio científico. Vamos deixar um desafio para vocês. Se o vídeo bater 200 likes, vamos postar outro vídeo aprofundando na teoria da relatividade. Então, não esqueçam do like. Vem expandir a mente com a gente.